Então, meus caros, é chegada a hora de a gente conhecer um pouquinho mais daquele que vai perder a coroa no dia 15 de novembro, né? Dom Pedro II. Vamos conhecer um pouquinho mais dele, principalmente do início da vida dele. Para isso, é preciso ter em mente que seu pai, Dom Pedro I, sai do Brasil, abdica o trono em favor dele, do Pedrinho, né? Mas o Pedrinho tinha apenas 5 anos, então isso é uma coisa muito complicada, né? Então, na hora da abdicação, surge esse problema. Como que o Dom Pedro II, futuro Dom Pedro II, vai assumir o trono com 5 anos de idade? Impossível. E vale uma observação aqui. O Dom Pedro I, apesar da vida dele, da loucura dele, das dezenas de filhos que teve, muitos filhos, a maioria, claro, fora do casamento, com suas amantes, enfim. Um dia a gente vai trabalhar, vai brincar um pouco com isso. Dom Pedro, ele era um homem extremamente amoroso. Ele foi, por incrível que pareça, um pai muito zeloso. Ele reconheceu todos os filhos que ele teve fora do casamento. E quando possível, ele ainda levava a criança para morar no paço, tá? E ele adorava a criança. E agora ele ia partir. E a gente conhece, sabe, que um grande personagem da história do Brasil foi José Bonifácio. José Bonifácio foi ministro de Dom Pedro, aliás, antes já tinha sido ministro de Dom João, pai de Dom Pedro I. E José Bonifácio teve uma relação com Dom Pedro I muito próxima mesmo. Não só politicamente falando, mas eles tinham brigas terríveis, terríveis, porque o Bonifácio não se conformava com as maluquices do Dom Pedro I, né? Inclusive com relação à Marquesa de Santos e a traição do Dom Pedro, enquanto estava casado com a Leopoldina. O Zé Bonifácio, que era muito amigo da Leopoldina, ficava chocado e brigava mesmo, enfrentava o Dom Pedro em coisas terríveis, em brigas absurdas, chegando a ponto do Bonifácio pedir demissão do ministério por não aturar o desrespeito do Dom Pedro e falando na cara com a mulher dele, com a Leopoldina. E politicamente também teve muito atrito, inclusive na elaboração da Constituição do Brasil, em 1923, que o José Bonifácio liderava o grupo da Assembleia Constituinte que estava escrevendo a primeira Constituição do Brasil, e Dom Pedro odiou, achou que o que eles estavam fazendo era uma coisa absurda, diminuindo o poder do imperador, quem eles pensavam que era. O Dom Pedro fica transtornado numa atitude, naqueles momentos coléricos que ele tem. Ele dissolve a Assembleia, prende o Zé Bonifácio e manda o Zé Bonifácio para fora do Brasil, exilado. O Zé Bonifácio vai para a França e tal. E prendeu o Zé Bonifácio, os irmãos do Zé Bonifácio. Foi uma loucura o fechamento da Assembleia. Mas acontece uma coisa muito curiosa. No 7 de abril de 1831, quando Dom Pedro assina a sua abdicação, a Amélia, atual mulher do Dom Pedro, naquele momento, né, que a mãe do Dom Pedro II tinha morrido, que era Leopoldina. Então aí já começa uma questão, né? O Dom Pedro II, o Pedrinho, fica sem mãe muito cedo, muito criança, e sem pai, que com 5 anos tem que deixar o filho. E aí é uma coisa interessante, que a Amélia chega para ele, a segunda mulher, e fala: Pedro, e agora? Quem vai educar o seu filho, Pedro? E o Dom Pedro I fala: só existe uma pessoa no mundo capaz de educar um rei, José Bonifácio. Então Dom Pedro I manda uma carta para o José Bonifácio, né? Ele, apesar das brigas de tudo, Dom Pedro tinha consciência do grande homem que era José Bonifácio. E a carta é o seguinte, eu vou ler para vocês, é praticamente um bilhete.
É chegada a ocasião de me dar uma prova de amizade, tomando conta da educação do meu muito amado e prezado filho, seu imperador. Eu delego, em tão patriótico cidadão, a tutoria do meu querido filho e espero que, educando-o naqueles sentimentos de honra e de patriotismo com que devem ser educados todos os soberanos, ele venha um dia a fazer a fortuna do Brasil, de quem me retiro saudoso. Eu espero que me faça esse obséquio, acreditando que, a não o fazer, eu viverei sempre atormentado. Seu amigo constante, Pedro. E o primeiro documento que a gente vai ter de Dom Pedro II é com os 5 anos de idade. Uma carta que existe, nós temos, vou ver se eu coloco a imagem dessa carta, mesmo a original, que o Pedrinho escreve para o pai, quando o pai já está no navio, antes do navio sair do Rio de Janeiro, né, levando a família exilada para Portugal, chega a bordo a carta que o Pedrinho mandou para o pai, ou seja, que o Dom Pedro II mandou para o pai. Então nós temos isso, provavelmente é o primeiro documento que a gente tem do Dom Pedro II. Então, aqui vocês vão ver a carta, né, que Dom Pedro II manda para o pai. Então, nós temos aí, né, a carta, está aí o manuscrito. É verdade que, por mais genial que seja, tenha sido Dom Pedro II, ele tinha 5 anos, e como a própria carta fala aqui no final, claro que ele está sendo assessorado, né, por criados por alguém orientando, né, pelos próprios termos da carta, né? Então ele começa: meu querido pai, meu senhor, principiei a escrever a vossa majestade imperial pela minha própria letra, mas não pude acabar. Entrei a chorar, a tremer minha mão, e não pude, então, continuar escrevendo, dando prova, né, de tudo que ele, que ele sente, e aí ele coloca ainda nessa carta, né, que todos os dias rogarei ao céu pelo melhor dos pais, né, que a minha desgraça tão cedo me fez perder. Então, olha que como vai ficar isso na cabeça de uma criança, né? Sempre serei obediente filho e seguirei os ditames de meu augusto pai. Beijo as augustas mãos de vossa majestade imperial, como obediente e amante filho, Pedro. E aí tem um PS que fala, né, que as criadas todas também estão reverenciando o Dom Pedro I. Então aí tem uma coisa assim muito bacana, né, como um primeiro documento aí do Dom Pedro II que a gente está aí trabalhando, né? E isso é muito bacana dentro dessa linha da história do cotidiano, né? Trabalhando essas questões, né? Que é a história por trás da história, como eu costumo dizer. Relembrar isso aqui, né? Aí o Dom Pedro II, quem é quem, né, na vida do Dom Pedro II? Então, os bisavós, que está aí na imagem, a Dona Maria I, a famosa a Rainha Louca, né? E Dom Pedro III, tá? Que vai ser bisavô, por sua vez, né? Os pais dos seus avós, que é Dom João VI, tá aí nessa imagem do meio, a Dona Carlota Joaquina, e finalmente os pais de Dom Pedro, né? Dom Pedro II tem Dom Pedro I como pai e a Dona Leopoldina, né? A nossa imperatriz, como mãe. E aí a gente percebe que a semelhança, como o Dom Pedro puxou bem esse lado austríaco da mãe, né? Isso fica bem nítido, né, nas várias imagens que a gente tem de Dom Pedro II. E então nós temos aí o Dom Pedro II no colo da Leopoldina, né? Isso é um pouco antes da Leopoldina
morrer, da mãe morrer, e aí algumas imagens que a gente tem da, da própria infância, né? Então nós temos um elenco iconográfico muito rico do Dom Pedro II, né? Porque principalmente que ele foi um grande incentivador da fotografia, ele era um apaixonado por fotografia, o Dom Pedro II. Então nós vamos chegar a ter até as fotos do Dom Pedro, né? Ele era aí uma pessoa bastante ponderada, calma, serena, né? Olha, isso já é uma foto dele jovem até ele ficar nessa imagem aí que é mais conhecida, né? Esse aspecto do Dom Pedro II, né? Aí outra fotografia, né? A partir dessa fotografia teve essa arte, né? Esse trabalho e o Dom Pedro II, essa imagem bem senhoril, né? Que é o que mais fica para a gente, né? Que a gente mais lembra do Dom Pedro II. Ele sempre parecendo mais velho que seu pai, né? O Dom Pedro I. Claro, o Dom Pedro I, inclusive, ele, pra vocês terem uma ideia, o pai dele proclama a independência do Brasil com 24 anos, né? E com 30 e poucos anos ele morre, tá? Então ele teve assim uma trajetória de vida intensa com pouco tempo de vida, né? Imagina com 34 anos ele morrer e com 24, 34 ou por aí, e com 24 anos proclamar a independência e se tornar o pai dele imperador do Brasil, né? Então é algo assim bastante curioso, né? E meio inédito essa situação, tá? Então, gente, o Dom Pedro teve uma infância muito difícil, tá? Uma infância triste, uma infância solitária, por incrível que pareça. Ele era considerado realmente precoce, ele era um menino dócil, muito obediente, muito disciplinado, mas, pelo que consta, ele sempre chorava. Ele vivia chorando e nada parecia agradar a ele, sabe? Então configurava uma criança muito triste mesmo. Apesar de príncipe, ele não foi criado com luxo. Tudo era muito simples no entorno dele. As irmãs não podiam fazer companhia para ele. Ele podia ter contato com as irmãs somente no almoço, tá? E por 1 hora só. Era o contato dele com as irmãs. Praticamente ele não tinha amigos de sua idade. Luiz Pereira Ferraz foi o seu amigo que mais durou, vai ser o futuro Visconde de Bom Retiro. Mas ele recebeu bastante carinho de alguns dos criados, tá? Que gostavam muito dele, né? Por ele ser uma criança dócil. Um outro amigo dele, chamado de Rafael, era um amigo mais que era da corte, né? Do Paço. E mais velho que ele, carregava o Dom Pedro no ombro e permitia que o Dom Pedro fosse no quarto dele se esconder para fugir das tarefas, né, das lições, dos estudos, né, que era uma coisa extremamente sobrecarregada. Com relação aos empregados, né, no geral, do palácio, era uma coisa curiosa e estranha, porque os empregados não podiam se dirigir ao Dom Pedro, ao príncipe, né? Só poderia conversar com o príncipe quando o Dom Pedro, o Pedrinho, né? Interrogava esses funcionários do Paço, porque eles não tinham permissão para falar com o Dom Pedro. E essa criação que ele recebe tornou
o príncipe uma pessoa muito tímida, muito carente, tá? E para ele fugir dessa realidade dura, ele fez dos livros os seus grandes amigos, seus grandes parceiros. Então ele mergulhou muito na leitura. E isso fez dele, tendo os livros como um mundo à parte desse cotidiano, onde ele podia inclusive se isolar para a leitura, né? Vai fazer dele uma pessoa extremamente culta. Então, por trás de todo esse aparato da monarquia, né, de uma aparência, uma certa aparência de autossuficiência, pode ter vivido ali um homem infeliz, muito provavelmente. Dom Pedro, né, nessa bagagem cultural imensa dele, foi um homem que viajou muito, muito, muito. A primeira viagem para o exterior, aliás, demorou um pouco, né? Ele sai do Brasil pela primeira vez com 50 anos de idade. E ele vai para a Europa, ele vai para os Estados Unidos e estabelece contatos fenomenais. E até por essas viagens que ele vai se tornar um apaixonado pela fotografia e até ele adquire um equipamento fotográfico de primeira geração na época, evidentemente. Na realidade, Dom Pedro I também tinha uma vocação de colecionador, interesse por objetos de outras culturas. Tanto é que a partir dos objetos que o Dom Pedro II herdou do pai, desperta o interesse dele ir para o Egito. E em Tebas ele adquiriu uma múmia muito rara, tá? E trouxe para o Brasil por volta de 1870 isso, né? Então ele é o primeiro governante do Brasil a viajar para o Egito, né? E traz um acervo muito grande, muito bacana, coisas assim raras, né? Que ele traz para o Brasil, que estão e alguma coisa estava no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que sofreu aquele incêndio. Ele se casa com Teresa Cristina, né? Que era também uma mulher não tão culta como o Dom Pedro, mas ficou conhecida até como a imperatriz arqueóloga, porque ela também se apaixona por essas questões da história, da arqueologia, e traz muitas peças da Itália, porque ela era da Itália, né? Era a rainha das duas Sicílias, ela traz peças de Roma, do Império Romano, peças de escavação de Herculano, de Pompeia. Então foi uma coisa muito bacana e que contribuiu e cresceu muito o acervo nosso do Museu Nacional. E a sogra do Dom Pedro II, ela era irmã da avó da Carlota Joaquina, da avó dele, né, que era mulher do Dom João VI. Ou seja, ele fecha, né, na família. E também, por outro lado, o sogro dele era bisneto do famoso Luís XIV da França. E o sogro era tio da mãe dele, da dona Leopoldina. E Dom Pedro, né, foi um mecenas, né? Ele financiou várias pesquisas, trabalhos de cientistas famosos do mundo, não simplesmente no Brasil. Ajudou arquitetos, professores, farmacêuticos, médicos, artistas, dava bolsa para os alunos aqui do Brasil para irem estudar na Europa. E foi com ele que se inaugurou a primeira estrada de ferro no Brasil. E a própria história do telefone, né? Ele foi convidado para presidir a feira em Filadélfia, nos Estados Unidos, e ele presidia um júri lá, um corpo de jurados que ia analisar trabalhos de inventores, né? E ele chegou com antecedência e aí foram receber, né? Ele, claro, imperador do Brasil, e ele pediu para ir no pavilhão, né? Onde ia ser no dia seguinte a exposição.
e levaram. E aí ele passou por uma área do pavilhão e falou: "O que que tem aí?" E aí os organizadores falaram: "Não, aí são inventos recusados, né, que não foram selecionados para apreciação amanhã." Daí o Dom Pedro falou: "Eu gostaria de entrar aí para ver." Bom, e aí abriram, né? Ele era presidente, né, do comitê e tal. Abriram e ele entrou e viu uma coisa lá estranha. E falou: "O que que é isso aí? Né, esse aparelho aí com um fio." Falei: "Ah, isso aí é uma loucura, majestade. É de um tal Alexander Graham Bell. Falou que isso aí fala." Aí o Dom Pedro: "Isso fala?" Falei: "Imagina, loucura." Aí Dom Pedro falou: "Não, eu quero isso amanhã, né? Entre os outros inventos classificados que eu quero conhecer esse aparelho." E assim, né? O Dom Pedro ficou conhecendo o telefone e foi realmente o invento dessa exposição da Filadélfia, em 1876, nos Estados Unidos, que Graham Bell estabeleceu contato com Dom Pedro e o telefone chegou ao mundo. Diga-se de passagem que Dom Pedro encomendou 100 aparelhos a Graham Bell para trazer para o Brasil. Dom Pedro foi o grande incentivador também da imprensa aqui no Brasil, tá? E deixava trabalhar com muita liberdade os jornalistas, mas tem algumas passagens curiosas, porque é claro que vai ter uma oposição, né? Ele vai ter crítica, né? Imagina, ele é um político. Inclusive porque na imprensa foi um grande veículo da derrubada da monarquia, né? Mesmo assim, Dom Pedro deixava correr os jornais livremente, sem censura. Pedro queria evitar apelos, né? Principalmente quando pegava nas questões pessoais e até as fake news. Então ele criou uma lei, um decreto de punição para quem fizesse publicação, os jornais fizessem publicações falsas. Uma outra coisa curiosa que tem no diário dele é que ele fala que se não fosse imperador do Brasil, eu queria ser professor. Dom Pedro era muito amigo, trocava mensagens com o Vitor Hugo. E com o Vitor Hugo ele dividiu uma grande paixão que ele tinha pela astronomia. Tanto é que o primeiro o observatório no Brasil foi o Dom Pedro I, o pai dele que fez. Mas o Dom Pedro II, nossa, incrementou isso bastante, né? Comprando instrumentos até pessoais, quer dizer, com o dinheiro dele mesmo, para montar o seu observatório no Rio de Janeiro. Para concluir esse papo, né, esse recortezinho mínimo sobre o Dom Pedro II, ele foi um monarca com padrões diferentes daquela época. Ele fugia aos padrões da época dos reis, né? Isso por ser extremamente culto. Vitor Hugo escreveu uma vez que Dom Pedro era neto de Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um imperador romano, um filósofo, né? Uma observação do primeiro-ministro da Inglaterra da época, né, William Gladstone. Eu vou ler aqui o que ele falou de Dom Pedro. Dom Pedro II é um modelo para todos os soberanos do mundo, pelo seu zelo no cumprimento dos seus altos deveres. É o que definiríamos como um bom soberano, um exemplo e uma bênção para a sua nação. Carlos Gomes uma vez admitiu que se não fosse o imperador, não teria Carlos Gomes. Amigos e contatos que ele tinha, Henry Longfellow, Charles Darwin, Louis Pasteur, melhor, Louis Pasteur, né? Do compositor Wagner, Richard Wagner, do poeta Alexandre Manzoni, italiano. Enfim, esse nosso monarca era um homem de respeito, né? Não foi um grande estadista, não foi um grande político realmente, tá? Teve, né, as suas questões,
Mas, enfim, no próximo encontro a gente fala um pouquinho mais disso, conectando com o projeto de República, né? E um pouquinho da vida dele no exílio também, né? E da morte do Dom Pedro. Até lá, hein? Espero vocês.